Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Então, hoje nós vamos iniciar um projeto novo, que é do que as coisas são feitas. Eu olhando aqui no meu escritório, eu consegui localizar aqui várias coisas que são feitas de materiais diferentes. Por exemplo, eu consegui encontrar aqui, ó, um elástico para a gente brincar. Ele é feito de pano, de tecido, certo? Quando a gente voltar às aulas, aí eu levo para que a gente possa brincar numa tarde juntos. Eu tenho isso. Eu tenho também um outro joguinho, que é o jogo da velha, que ele é feito de madeira. Olha que bonito que ele é. Certo? Eu tenho também uma pedra. Ó, uma pedra vulcânica. Certo? Eu tenho também um copinho de vidro, ó. Veja, um copinho de vidro. Então, eu tenho vários objetos, cada objeto feito de material diferente. E o nosso projeto tem tudo a ver com isso, porque do que as coisas são feitas, né? Como é que as coisas são feitas? Da onde as coisas vêm? Da onde é que o plástico vem? Da onde é que o vidro vem? Então, nosso projeto vai discutir isso, tá bom? Então, eu vou compartilhar com vocês uma tela, que é a tela do nosso projeto. Então, aqui, o nosso projeto ele vai envolver só ciência a semana inteira e ele se chama do que as coisas são feitas. O nosso objetivo é que você consiga identificar que as coisas podem ser feitas de diversos materiais, de metal, de madeira, de vidro, certo? E esse é o nosso livro de ciência. Então, assim, ó, se o seu pai e sua mãe ainda não foi buscar na escola, não tem problema, não vai impedir de você fazer essa aula de hoje. Mas, se ele puder ir buscar, o quanto antes seria melhor. Todos os dias à tarde tem alguém na escola e pela manhã também. É bom agendar o horário para buscar a apostila. Nós vamos discutir, nesse projeto, o plástico, o vidro, o couro, a madeira e a lã. Mas, olhem só, amanhã nós vamos ter uma live e eu vou propor uma brincadeira de stop. Para isso, eu preciso que você organize essa tabela, colocando essas letras do alfabeto numa coluna, na outra coluna, coisas feitas de plástico, não precisa preencher, só coloca o nomezinho em cima, coisas feitas de madeira e coisas feitas de vidro. E aí nós vamos sortear na hora quais são as letrinhas dessas aqui que a gente vai começar. Então, por exemplo, aqui eu botei um modelo, né? Com a letra C, coisas que são feitas de plástico começam com a letra C, caneca. De madeira, casa. E de vidro, um copo. Então, eu preenchi minha tabela. Esse preenchimento será feito na nossa live. Mas eu preciso que você organize a tabela para poder brincar, tá bom? Então, isso aqui é uma tarefa para amanhã. Então, agora vamos pensar assim como eu olhei aqui no meu escritório e vi que tinha várias coisas diferentes, eu queria que você olhasse agora. Olhe ao redor da sua sala ou do seu quarto e veja quantos objetos você vê. Pode olhar, vou esperar. Olhem bem, observem, olhem para o teto. Em todos os ambientes, as pessoas estão cercadas de objetos. Então, pode ter, por exemplo, aqui no meu tem cortina, tem sofá, tem quadro, tem esses brinquedos, certo? Então, você vai encontrar móveis, brinquedos, livros, vasos. Veja quantas coisas há no seu quarto ou na sua casa. Então, a pergunta que eu faço para vocês não é o que tem aí, é do que esses objetos são feitos. Você conhece, né? Você sabe do que ele é feito? Se ele é feito de plástico, de vidro, de metal. Vamos conhecer alguns, então. Tem objetos e materiais, eles são coisas diferentes, né? O objeto é a coisa em si, e o material é do que o objeto é feito.
Então, a pergunta é, o que é isso? Do que isso é feito? Você já notou a variedade de objetos que existe ao nosso redor? Veja nas imagens a seguir como um mesmo material pode ser utilizado para a fabricação de diferentes objetos e como os objetos são feitos de diferentes maneiras. Então, aqui vejam bem, aqui ó, de vidro eu tenho o aquário e a xícara. São objetos diferentes, mas usando o mesmo material, tá? E, por exemplo, aqui, ó, aqui nós temos água dentro de um balde e água dentro de um aquário. São objetos diferentes, mas que têm a mesma função, armazenar água. Por exemplo, aqui, ó, madeira, nós temos o armário, a mesa e a cadeira. Então, esses objetos, eles são diferentes, feitos do mesmo material. Aqui nós temos uma meinha de lã e um cachecol e uma touquinha. São objetos diferentes, feitos com o mesmo material. Tudo bem? Então, também podemos dizer que há diferentes materiais para o mesmo objeto. Veja o que eu encontrei, olha só. É uma xícara, né? Então, tem xícara que é de plástico, tem xícara que é de argila, cerâmica, tem de vidro e tem de um material diferente, mais artesanal, e tem uma xícara de madeira. Então, é a mesma xícara, o mesmo objeto, feito de diferentes materiais. Vejam aqui, ó, quantos materiais, alguns desses você deve ter na sua casa. Então, alguns aqui são feitos de plástico, outros de metal, outros de couro. Ó, são diversos materiais. Aqui nós temos mais ainda, ó, muitos materiais, muitos materiais. Por exemplo, esses aqui, a maioria é feito de plástico, que são brinquedos. Objetos e materiais, ainda continuando, né? O que é isso? Do que isso é feito? Então, vejam bem, o objeto é a cerca. Ó, aqui tem um portãozinho, é uma cerquinha, ó. Só que essa cerca aqui é feita de madeira, então, deste material. Essa cerca é feita toda de metal e essa aqui é misturado, metal com madeira. Então, vejam bem, o objeto é a cerquinha da casa, mas ela pode ser feita de diversos materiais. E é isso que a gente tem que pensar. Como é que eu vou optar em fazer uma cerca, em usar um copo, em comprar algum utensílio para minha casa? Eu vou comprar de plástico, eu vou comprar de madeira, vou comprar de metal. Qual o material que eu vou usar? Qual material seria mais prudente e que não poluiria tanto a natureza? Então, assim, ó, qual a definição que você daria para objeto e material? Essa é uma pergunta que eu deixo para vocês. Aqui são exemplos, ó. Que objetos são esses? Então, aqui a gente tem uma pregadeira, não sei se você sabe o que que é. É para vocês pregar na roupa alguma coisa, abotoar também serve, um clips e o grampo de grampeador. Todos eles são feitos de materiais do mesmo material, mas eles têm função diferente. Ó, até função não, porque função é tudo grampear, é grudar, mas eles são objetos diferentes. Isso que é importante, né? A utilidade é muito parecida. Que outros tipos de objetos são fabricados pelo mesmo tipo de material? Então, olhem aí na sua casa, observem que outros materiais, que outros objetos são feitos com o mesmo material que o clips, que a pregadeira, que são metal, por exemplo, né? Nós temos diversos metais. Então, às vezes é um anel, por exemplo, que você pode encontrar aí na sua casa, feito de metal, um chaveirinho da porta, a própria fechadura da porta, a chave da porta. Vamos olhar aqui, ó. Que objetos são esses? Esses são objetos para a gente tomar água, né? Caneca, copo.
O que há em comum entre eles? Todos eles servem para a gente beber água, beber um suco. E o que os diferencia? É o material que ele foi feito. Um é de metal, esse é de vidro e esse é de plástico. Que vantagens e desvantagens esses objetos oferecem em relação um ao outro, né? Então, por exemplo, antes, lá na nossa escola, a gente usava esse copo plástico aqui. Aí, o que acontecia? O lixeiro ficava cheio depois do lanche. Agora, a gente usa a canequinha, porque ela pode ser lavada e não vai para o lixo, né? Ela é lavada e reutilizada muitas vezes. E o copo? O copo tem o perigo de cair e quebrar e ainda cortar a gente. Então, a vantagem seria, primeiro, não produzir lixo dessa canequinha de metal para o plástico, é não produzir o lixo, e da canequinha de metal para o vidro é que não quebra e não machuca a gente. Então, assim, ó, tem aí algumas perguntas na apostila de vocês, tá? E que a gente tem que refletir um pouco. Talvez essa aqui ainda não esteja aí presente, mas eu quero que vocês pensem nela também. Qual a definição você daria para objeto e material? Então, o objeto é a coisa em si. E o material é do que ele é feito, do que esse objeto é feito. Então, eu quero que vocês usem o caderno de desenho ou o caderno de atividades e apresente aí, descreva um objeto que você escolheu e de que material ele é feito. Então, eu escolhi um copo. Então, do que esse copo é feito? Esse aqui é de vidro. Uma canequinha, ó, é de vidro. Ó, eu tenho aqui uma xícara que é de vidro. Mas eu tenho uma xícara que é de cerâmica. Então, é a mesma xícara, mas elas são de materiais diferentes. Vamos continuar. Vamos fazer, então, a tarefa da página 13, que pede para vocês desenharem ou escreverem duas coisas que tem na sua casa, que tem o plástico, madeira, vidro, algodão, rocha e metal. Será que tem alguma coisa na sua casa que é feito de rocha? Olha, eu tenho uma própria rocha. Eu também tenho, como eu faço coleção de pedras, eu vou mostrar algumas pedras agora para vocês, que são pedras coloridas. Vê se dá para ver aqui, ó. Olha que bonita essa pedra. Ó. Essa, ó, ela é verde. Olha essa, ó. É roxinha. Ó, essa é vermelha. Essa é amarela. Vou botar aqui. E essa é azul clara. Eu tenho muitas pedras. Eu vou levar lá para a escola depois para mostrar para vocês. Deixa eu pegar mais alguma aqui, que é bem diferente. Ó, eu tenho essa verdinha clara. Eu tenho essa amarela. Ó, tem muitas pedras. Eu tenho uma branca, grande. Ó. Estão vendo aqui na telinha do lado? Então. Vamos continuar. Se você quiser pausar essa tarefa, pode pausar, que depois a gente volta no vídeo, tá? O plástico. O plástico está sendo um problema no mundo. Vejam, as praias, os oceanos estão cheios de garrafinha PET, de saco de lixo, de prato de plástico. Eu, na minha casa, eu opto em não ter nada de plástico, o mínimo possível. E todo o plástico que é gerado na minha casa, a gente coloca num outro saco, limpo, o plástico também é limpo, para depois a gente mandar para a usina de reciclagem.
Vejam só o perigo, olhem essa tartaruga. Essa aqui é uma foto verdadeira, ela está toda enrolada numa rede de pesca. Tem bastante coisa de plástico. Tem um vídeo que eu vou mostrar para vocês no final, que fala exatamente do que as tartarugas estão comendo no oceano. E é bem legal, vocês vão gostar. É legal e é triste ao mesmo tempo, né? Mas é para vocês saberem que a gente deve reciclar o resíduo sólido, todos eles, né? Também eu vou trazer um vídeo para vocês na aula, que é a da Kika. Ela vem falar para vocês, explicar de onde vem o plástico. Então, é importante você ver esse vídeo, tá bom? Como podemos minimizar o problema do plástico no mundo? Você tem alguma ideia de como a gente pode fazer isso? Talvez, né, não comprando tantas coisas de plástico, e se a gente tiver a necessidade realmente de comprar, que a gente, então, lave esse resíduo, essa garrafinha, esse pacote de plástico, lave, seque e coloque em um outro recipiente para levar para o descarte, né? Use uma folha em branco e faça um desenho que represente sua ideia sobre a preservação do mundo dos plásticos. Pode fotografar e mandar para nós. Então, assim, faça um desenho bonito, com o mundo, né? Você no mundo, para a gente fazer uma campanha de preservação da natureza, né? Aqui tem umas tarefas que nós vamos fazer, que essas tarefas estão na apostila. Então, você vai fazer o seguinte: escolhe um ambiente que você conhece bem, como um cômodo da sua casa, observe-o e liste 2 objetos presentes nele que são feitos de plástico. Depois eu mostro as minhas respostas, que eu também fiz essa tarefa. E aí você vai escrever aqui as 2 coisas que são feitas de plástico. Acho que essa tarefa é fácil e você não precisa de ajuda de ninguém. É muito fácil. Observe se tem, né? E aí coloca ali. Pode ter copo, caneca, talheres, prato, um recipiente para colocar bolo, o que você quiser. O segundo, por que é importante que as pessoas usem menos plástico e não joguem objetos feitos desse material na natureza? Lógico, quanto mais garrafinha PET, por exemplo, a gente jogar em qualquer lugar, no terreno baldio, no rio, no esgoto, isso depois vai levar tudo para o oceano ou vai entupir o bueiro e aí as casas vão encher de água caso tenha uma tempestade muito forte. Então, o certo é a gente reciclar, não jogar nada fora. Por que os objetos de plástico não devem ser jogados no lixo comum? Então, eles não devem ser jogados no lixo comum. Por quê? Porque eles podem ser reciclados, entendeu? Tem usinas de reciclagem de resíduo sólido. Então, quando chega limpinho, um saco com bastante outros plásticos dentro, né, que você reciclou na sua casa, direto na usina, as pessoas que estão lá fazendo essa reciclagem, separando os plásticos, o que vai acontecer? Já está limpinho, não tem mau cheiro, e aí ela vai poder separar, né? Porque nós temos um problema com plástico. Existem vários tipos de plástico. Então, lá na usina, eles separam um tipo de plástico do outro tipo de plástico, do outro tipo de plástico, do outro tipo de plástico. Porque cada tipo de plástico ele tem que ir para uma outra fábrica para voltar a ser refeito, tá? Então, por exemplo, aqui na minha casa, eu vi de plástico, eu tenho uma lanterna e a impressora. Eu também tenho a opinião que é importante que as pessoas usem menos plástico para poluir menos a natureza. E por que os objetos de plástico não devem ser jogados no lixo? Para quando chegar na usina de reciclagem, ficar mais fácil e não sujar os resíduos, e não estar sujo de resíduos orgânicos. Mas você pode ter uma opinião diferente da minha.
É bom que realmente você tenha uma opinião diferente da minha, né? Então, escreva com as suas próprias palavras. Essas 3 questões, elas estão na apostila e vocês devem responder sozinho, não precisa de ajuda. Vamos ler o texto de forma coletiva, tá bom? Vocês vão ler aí, eu vou ler aqui. De repente, vamos fazer o seguinte, eu falo e vocês vão repetir. A história do plástico. O plástico, ele surgiu para substituir o marfim na fabricação de bolas de bilhar, esporte que ameaçava a população de elefantes. Contudo, hoje, este material ameaça a vida de tantas outras espécies, especialmente os animais marinhos, que confundem o plástico com comida. E, infelizmente, a maioria dos plásticos não pode ser reciclado. Existem 7 tipos de plástico. E eles não combinam entre si, tornando a reciclagem inviável, devido ao seu alto custo ou perda de qualidade do material. Então, assim, ó, o que esse texto traz de novidade para a gente? Primeiro, existem 7 tipos de plástico. E, lógico, a gente não consegue identificar em casa, mas se a gente coloca o plástico limpo para levar para reciclagem, lá eles fazem essa separação, fica mais fácil, né? E cada tipo de plástico vai para uma determinada usina específica. Vou deixar para vocês, então, nessa aula, 2 vídeos. O vídeo da Kika, que fala de onde vem o plástico, e mais esse vídeo, que é o vídeo das tartarugas, como elas engolem as tampinhas de garrafa que são jogadas no oceano, e aí como é que eles fazem para ajudar essas tartarugas a sobreviverem, tá bom? Espero que vocês gostem da minha aula. Um beijo. Tchau. Se preparem para a live, tá?